Olá, hoje nosso foco é a acidose láctica, uma complicação do diabetes que, olha, é tão temida quanto mal compreendida. Muitas vezes ela fica na sombra da sua prima mais famosa, a cetoacidose, sabe? Mas o perigo dela é imenso, porque ela sinaliza uma falha catastrófica na produção de energia do nosso corpo. E aí a gente já chega no paradoxo central que vamos desvendar aqui, o lactato. Muita gente associa ele àquela dor muscular depois de um exercício pesado. Mas em outro contexto, ele pode se acumular a níveis que são simplesmente letais. Então, afinal, o que ele é? Amigo ou inimigo? É isso que vamos descobrir. Para a gente entender bem a acidose lática, ajuda muito comparar com a cetoacidose, a CAD. A CAD é super conhecida, ela vem da falta de insulina. Já a acidose lática, bom, ela é a prima sombria. A origem dela não é a quebra de gordura, mas uma falha fundamental na geração de energia dentro da própria célula. É um sinal de que os tecidos do corpo estão em um sofrimento profundo. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o papel normal do lactato, vê como o corpo recicla ele, e aí investigamos o que acontece quando todo esse sistema entra em colapso, o que pode culminar numa verdadeira tempestade perfeita, especialmente em quem tem diabetes. Certo, antes da gente mergulhar no desastre, é fundamental entender como o sistema deveria funcionar, né? Em um corpo saudável, o lactato não é um problema. Isso graças a um processo de reciclagem de energia que é incrivelmente eficiente, chamado ciclo de Cori. Pensa nisso como um sistema de reciclagem de energia perfeito do corpo. Primeiro, os músculos produzem lactato como um subproduto normal da geração de energia. Só que, em vez de ser um lixo, esse lactato viaja pela corrente sanguínea até o fígado e os rins. E lá, esses órgãos fazem algo incrível. Eles gastam um pouco de energia para transformar o lactato de volta em glicose, um combustível limpinho que o corpo pode usar de novo. É um ciclo super elegante e sustentável. Mas e o que acontece quando essa máquina de reciclagem perfeita falha de um jeito catastrófico? É aí, exatamente aí, que a gente entra no território da acidose láctica. De forma bem simples, a acidose lática é isso, um desequilíbrio crítico. A produção de lactato dispara e ultrapassa mais muito a capacidade do corpo de fazer a limpeza. O resultado? O sangue se torna perigosamente ácido, ameaçando desligar funções vitais no corpo todo. Agora, o que é muito interessante é que existem dois tipos principais. O tipo A é causado por uma falta bem óbvia de oxigênio nos tecidos, como num ataque cardíaco. Sabe? É como se fosse uma falha na rede elétrica do corpo. Já o tipo B é mais sutil. Não tem uma falta de oxigênio clara, mas sim um defeito de fábrica dentro da célula, causado por doenças como insuficiência do fígado ou por certos medicamentos. Em pacientes com diabetes, a situação pode ser uma mistura perigosa dos dois. Para a gente entender de verdade a acidose lática, a gente precisa ir mais fundo, bem fundo mesmo, lá no nível molecular. Tudo se resume a uma falha na usina de energia da célula, a mitocôndria. E o gatilho, a peça que derruba todo o dominó, é a falta de um único ingrediente crucial, o oxigênio. Pensa nele como o último funcionário na linha de montagem de energia da célula. Se ele não aparece para o trabalho, a fábrica inteira para. Esse slide aqui mostra a virada de chave. Com oxigênio, a célula usa uma via super eficiente que produz umas 36 unidades de energia, o ATP, para cada molécula de glicose. A chave é o equilíbrio entre duas outras moléculas, NADH e NAD+. Agora, sem oxigênio, esse equilíbrio vai para o espaço. A via principal de energia bloqueada e a célula entra em modo de desespero, usando uma via de emergência que produz só 2 unidades de energia e uma quantidade gigantesca de lactato. E aqui a gente vê o efeito dominó em ação. Primeiro, o oxigênio some e a linha de montagem para. Aí, o transportador NADH não consegue ser reciclado e se acumula, criando um engarrafamento. Esse acúmulo bloqueia a entrada para a via principal de energia. A única saída que resta é um desvio de emergência. Transformar piruvato em lactato. É um ato de sobrevivência da célula, que acaba inundando o corpo. Tá, mas como que essa falha lá na célula se conecta com o mundo real? Especialmente para uma pessoa com diabetes. Vamos ver agora os gatilhos e os riscos que criam esse cenário. Basicamente, são 3 grandes cenários que formam a tal da tempestade perfeita. Primeiro, um choque por um infarto, por exemplo, que corta o suprimento de oxigênio. Segundo, uma infecção grave, a sepse, que envenena as usinas de energia da célula por dentro. E terceiro, a falência do fígado, o órgão que deveria estar limpando o lactato. Em um paciente diabético, que já pode ter a função mitocondrial meio comprometida, qualquer um desses gatilhos é especialmente perigoso.
E aqui a gente chega num ponto muito delicado, uma história de advertência que envolve um dos remédios para diabetes mais usados no mundo, a metformina. Olha, essa citação aqui resume perfeitamente a gravidade da coisa. A metformina geralmente é segura, é eficaz, mas em certas circunstâncias ela pode se tornar uma peça-chave numa tempestade metabólica fatal. O ponto crucial é o seguinte: a metformina funciona, em parte, inibindo a produção de energia lá na mitocôndria. Numa pessoa saudável, tudo bem, mas imagine alguém com problemas nos rins ou no fígado. A metformina se acumula. Ela bloqueia a produção de energia e, ao mesmo tempo, impede o fígado de limpar o lactato. É um golpe duplo, que pode levar a um acúmulo simplesmente catastrófico. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão, que talvez seja a parte mais importante de toda essa análise. A gente precisa reenquadrar a forma como olhamos para o lactato. A grande lição, o ponto central, é este: o lactato por si só não é o vilão da história. Enxergar ele como um veneno é entender tudo errado sobre o que realmente está acontecendo no corpo. Em vez de vilão, o lactato é o alarme de incêndio. O nível de lactato nas alturas é o sinal mais claro que o corpo pode dar de que as células estão numa crise energética desesperadora. É um pedido de socorro, vindo do nível mais fundamental que existe. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O ponto crucial não é só tentar silenciar o alarme, é entender qual é o incêndio que ele está sinalizando. A questão é, como a gente pode ficar melhor em interpretar esses sinais biológicos tão críticos, ouvindo o que o nosso corpo está tentando dizer antes que seja tarde demais? Obrigado por acompanhar esta análise.